Vou falar de assunto muito sério. A gente vai sair do Brasil, vai para o Oriente Médio com novas informações sobre a guerra entre Israel e Hamas num dia que pode ser considerado decisivo, né, Gardinali? Isso porque o conflito completa uma semana hoje. São mais de 3.200 mortos. Aquele ultimato dado, você tem imagem ao vivo, tá vendo? Bombardeios acontecem ali na faixa de Gaza, em Israel, logo depois do fim do prazo dado pelo exército israelense, pelo governo de Israel, para a saída dos civis, para que eles saíssem da parte norte da faixa de Gaza, se deslocando até o sul do país. Cenas que você acompanha aí ao vivo pela Record TV, num dia também que para os brasileiros que conseguiram deixar essa região, toda essa confusão, é um dia de alívio também, né, Gard? É verdade, Dionísio. E atenção, informação que acaba de chegar à redação de jornalismo da Record TV. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve há cerca de 2 horas nas proximidades da fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Ele mesmo gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais dele, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A imagem, ela é muito clara. Netanyahu se aproxima do batalhão de infantaria e pergunta aos soldados o seguinte: vocês estão prontos para a próxima fase? A próxima fase está chegando. E os soldados com a cabeça sinalizam que sim. Qual é a interpretação desse vídeo, Dionísio? Que nas próximas horas deverá ter início a invasão por terra por parte das Forças de Defesa de Israel. São cerca de 300 mil soldados, 35 batalhões estão posicionados em vários pontos da fronteira e a invasão por terra deve acontecer a qualquer momento. O prazo dado a Israel para que os civis deixassem a faixa de Gaza foi prorrogado já por 2 vezes, né? O prazo deveria expirar ontem, inclusive no Cidade Alerta, o André Azeredo estava ao vivo com o Passaia no momento em que expirou o prazo. 00:00 de Israel, 7 da noite no Brasil. Não houve invasão, aí foi prorrogado. 6 horas. Para hoje de manhã. Deixa eu dar uma boa tarde para quem está chegando agora na programação da Record. São 13h17. Você que chegou com a gente agora, vê imagens aí do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Cenas de destruição num dia considerado decisivo que pode colocar fim a esse conflito, justamente depois disso que o Gardinali vinha explicando. Houve o fim do ultimato dado, a prorrogação de 6 horas, além das 24, foram 30 horas de ultimato dado a civis que estavam na faixa norte de Gaza para que eles deixassem a região, porque o ataque iria começar. Nós temos imagens da região nesse momento, justamente começa a escurecer, a gente já tem uma imagem aí completamente escura. Por que estaria assim? Porque não tem luz, não tem água, não tem combustível, as pessoas ficam no escuro mesmo e é justamente o horário em que está previsto aí o confronto direto. Nós vimos agora há pouco muita fumaça, essa imagem que você acompanha, os ataques começaram agora há pouco, no finalzinho do dia, e a cena aí de que também civis estariam tentando se deslocar a pé para outras regiões, Gardinali. Mas é um dia muito tenso para esse combate. Um dia muito tenso para quem ainda permanece na região de Gaza nesse sábado. Uma semana de conflito entre Israel e integrantes do Hamas. Inclusive um comboio com 70 civis que saía da faixa de Gaza por uma das rotas de evacuação acabou sendo atingido por um míssil. 70 pessoas acabaram morrendo nessa explosão que aconteceu no momento em que parte desses civis atendiam aos apelos de deixarem a faixa de Gaza. Apelos que estão sendo feitos por parte do governo de Israel, justamente antecipando aí os preparativos dessa invasão por terra que deve acontecer a qualquer momento, dando sequência a esse intenso conflito que acontece no Oriente Médio, Dionísio. E era um medo dos brasileiros que ainda estavam lá, queriam fazer o trajeto ali, o corredor humanitário, a faixa de Rafah, para fazer a chegada até o limite ali, a fronteira com o Egito. Era o medo deles passar justamente por isso. Por conta disso, houve aquela parada, mas a gente já tem informação do destino deles agora. Eles conseguiram atravessar a fronteira, o Gardinali? O caminho é justamente por terra até o Egito para que possam, do Cairo, serem resgatados e retornarem ao Brasil. Inclusive, tem um avião aguardando eles. Inclusive, o 4º avião, né, chega ao Brasil com
os brasileiros que estão sendo repatriados. É uma organização feita aí pelo Ministério das Relações Exteriores, a FAB disponibilizando as aeronaves para trazer de volta aqueles brasileiros que querem ser repatriados. Enquanto isso, Dionísio, muitos israelenses em várias partes do mundo que estão fazendo o caminho inverso. Estão indo para Israel, estão se colocando à disposição do Exército justamente para que possam enfrentar os terroristas do Hamas.